Noite, tarde, bom dia, sei lá qual horário que você vê esse vídeo. Galerinha, tudo bem com vocês? Então, Kikão na área de novo. Hoje nós vamos trabalhar, nessa aula nós vamos trabalhar especificamente mais um tópico de trigonometria. Então estamos lá na matemática E, aula 9, tudo bem? E nessa aula, na verdade, é mais ou menos uma revisão do que eu falei 2 ou 3 aulas atrás, certo? Então, só que agora a gente vai ver com calma apenas um dos tópicos, que vai ser redução ao primeiro quadrante. Eu já havia falado sobre isso quando eu expliquei a regra de sinais das funções seno, cosseno e tangente, algumas aulas anteriores aí, 2 ou 3 aulas anteriores. Só que de uma forma muito sucinta, de uma forma muito rápida. Então, essa aula está dedicada a gente falar apenas de redução ao primeiro quadrante e calcular seno, cosseno de ângulos superiores a 90 graus, superiores a 360 graus, em qualquer um dos quadrantes aí na volta trigonométrica, tudo bem? No nosso ciclo trigonométrico. Então a gente também pode chamar esse assunto de simetrias. Por que simetrias? Porque nós vamos achar arcos simétricos ao arco do primeiro quadrante, a qualquer ângulo do primeiro quadrante, certo? Por que primeiro quadrante? Porque a ideia de trazer um arco que esteja no segundo, terceiro, quarto quadrante lá para o primeiro, porque a gente tem o conhecimento do seno, do cosseno e da tangente, e até das suas relações inversas, a gente tem o conhecimento dos ângulos notáveis. Então a gente pode calcular o seno e o cosseno desses ângulos notáveis aí. Qual que é a ideia? A ideia é sempre trazer para o primeiro e jogar a regra de sinal. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então a gente vai começar agora falando sobre como fazer essa tal de redução do primeiro quadrante. Se ficou um pouco confuso na aula anterior, tenho certeza que agora com mais calma vai ficar bem explicadinho isso daí, tudo bem? Bom, então redução ao primeiro quadrante. Nós temos aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Imagine um arco qualquer, um ângulo X aqui no primeiro quadrante. Um ângulo X, certo? E eu tenho um ângulo que eu quero equivalente aqui no segundo quadrante. Como é que eu vou descobrir qual é esse ângulo? Essa é a minha ideia aqui. Então olha o que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou traçar um arco simétrico aqui no segundo quadrante. Então imagina que nesse pontinho, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele tem a mesma abertura, só que no segundo quadrante, ó. Se a gente pode pensar, ele tem a mesma abertura, só que aqui nesse sentido, do que esse ângulo aqui no primeiro quadrante. Então a gente chama esses arcos de arcos simétricos, tá? Como se o eixo Y fosse um eixo de simetria entre eles. Tudo bem? E como que eu vou achar ele? Por exemplo, se aqui você tem uma abertura X, sei lá, 30. Aqui, com certeza, o simétrico a ele vai ser 180 menos 30. Um arco de 150 graus seria um arco simétrico. Então aqui seria sempre 180 menos esse ângulo X. Tudo bem? Mas normalmente o cara vai pedir para você o caminho contrário. Por exemplo, ele vai te dar um ângulo de 120 graus. Reduz esse ângulo de 120 para o primeiro quadrante. Qual regra que eu vou fazer? Você vai fazer 180 menos esse x. Esse x no caso daí vai ser 120, tudo bem? Ou, se você pensar assim, 180 menos x tem que ser igual a 120. O x considerando que é o arco do primeiro quadrante, tudo bem? Passa o 120 para cá, vai dar 60. Então x é 60. De uma forma geral, você pode pensar assim, quanto está faltando para 180? Se eu falo assim, um ângulo de 120, falta quanto para 180? Falta 60. Então ele é equivalente, ele é simétrico com um arco de 60 lá no primeiro quadrante. Essa é a ideia que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar hoje. Entendeu bem isso? Tá claro? Ok, vamos agora lá para o terceiro quadrante. Como que vai funcionar lá no terceiro quadrante? Lá no terceiro quadrante, muito parecido. A gente vai pensar em relação a 180, porém, agora a gente vai passar de 180. A gente está aqui nesse quadrante. Imagine um arco ali. Deixa eu só pintar aqui bonitinho. Um arco de abertura X aqui. Ok. Abertura X. E eu jogo ele lá para o terceiro quadrante. Como assim jogo para o terceiro? Vou prolongar aqui. Tá? Aqui nós vamos pensar da seguinte forma, meus queridos. Vamos pensar assim, ó.
quanto passou de 180. Está aqui o ângulo simétrico. Ó. Então essa abertura aqui, ela é idêntica a essa abertura aqui. Então aqui você vai pensar assim, ó, para você descobrir o ângulo, nós vamos somar um ângulo x. Ou seja, 180 mais x é igual a determinado ângulo. Por exemplo, um ângulo de 240 graus. Pensa lá, 240 graus é igual a 180 mais x. Qual é o ângulo equivalente a 240 lá no primeiro quadrante? Passa 180 para cá, 60 graus. Então, seria um ângulo de 60 no primeiro equivalente ao ângulo de 240 lá no terceiro quadrante. Você pode pensar aqui no terceiro quadrante quanto passou. Aqui quanto falta para 180, aqui quanto passa de 180, certo? Então, essa é a ideia aqui no terceiro quadrante. E lá no quarto quadrante, meus queridos, lá no quarto quadrante, nós vamos pensar assim. Deixa eu passar aqui. Agora a simetria, ela está aqui, ó. Um ângulo de abertura x, por exemplo. A mesma abertura aqui nesse sentido contrário, nós vamos usar agora o 360 como referência. Tudo bem? Pensa lá comigo, um ângulo de 300 graus no nosso ciclo trigonométrico. Sei lá, 330. 330 graus. Vai estar mais ou menos aqui. Nós vamos pensar quanto falta para 360, ou seja, 30 graus. Ele vai ser equivalente a um ângulo, tá, de 30 graus. 360 menos x tem que ser igual a 330. Esse x só pode ser 30 graus. Então essa é a ideia. Aqui é quanto falta para 360. Eu já havia comentado isso com vocês de uma maneira bem mais rápida, mas acho que agora ficou bem claro isso, tá? O que, de forma geral, essa redução ao primeiro quadrante, tá? Ela pode ser generalizada da seguinte forma. Deixa eu fazer aqui uma circunferência rapidinho. Ó. Você vai usar a seguinte regra, meus queridos. Em cada um dos quadrantes, eu quero que você pense dessa forma aqui. Vamos usar esse macetinho. Já havia falado, Federação Paranaense de Futebol. Aqui com relação a 180. Aqui também. E aqui é com relação a 360 que eu vou pensar. Quanto falta, quanto passa, quanto falta. 180, 180, 360. 180, 180, 360. Esse é o nosso resumo genérico aqui para reduções ao primeiro quadrante de qualquer ângulo. Falta, passa, falta. Tudo bem? Belezinha? Galera, agora é o seguinte. Eu vou te relembrar os sinais das funções seno, cosseno, tangente e das suas inversas, tá? Porque nós precisamos disso para fazer o cálculo dessas funções nos quadrantes quaisquer aí do ciclo trigonométrico, tudo bem? Vamos lembrar uma coisinha. Já visto a definição de seno para vocês, que era a projeção de um arco no eixo Y, certo? Então eu falei para vocês, lembre que o eixo do seno é o eixo que está de pé, porque é a projeção no eixo Y. Então, se você lembrar disso, pode te ajudar bastante. Olha aqui, lembra que o seno máximo dele é 1, o mínimo dele é menos 1, certo? Então, e aqui é o zero, ok? Você pode lembrar assim, qualquer número entre 0 e 1 é positivo, ok? Então, quais são os quadrantes onde estão entre 0 e 1 essas projeções? Você percebe que é no primeiro e no segundo quadrante. No terceiro e quarto, os números estão entre 0 e menos 1, se eu projetar aqui no eixo Y. Então, aqui fica negativo e aqui fica negativo. Esses são os sinais da função seno, máximo 1, mínimo menos 1 aqui em 270 graus, tudo bem? Lembra que o eixo do cosseno, ele tem uma inversão. O eixo do cosseno é o eixo que está deitado, com sono, cosseno com sono, deitado. E ele também vai de 1 até menos 1. Aqui ele vale 1 e aqui ele vale menos 1. Aqui em 0 ou 360 ele vale 1. Aqui em 180 graus ele vale menos 1. E aqui no meio ele vale 0. Ou seja, cosseno de 90 é 0 e de 270 também é 0. Estamos lembrando outras coisinhas aí. Tudo bem? Qualquer número entre 0 e 1 só pode ser positivo. Então fica no primeiro e no quarto quadrante. Qualquer número entre 0 e menos 1 ele é negativo.
Então, no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. Belezinha? A tangente a gente vai obter os sinais fazendo aquela primeira formulazinha que eu passei para vocês, a primeira razão que envolve seno e cosseno com a tangente. Lembre-se, tangente pode ser escrito como seno sobre cosseno. Obviamente, com o cosseno diferente de zero, claro. Se a gente dividir os sinais em cada um dos quadrantes, ó, no primeiro quadrante, mais sobre mais, vai dar mais. Vem para o segundo quadrante, mais sobre menos, menos. No terceiro agora, menos divididos por menos, mais. E no quarto quadrante vai ficar menos, porque menos sobre mais vai dar menos. Belezinha? Só que toda hora, já pensou se fosse ter que resolver, toda hora ficar fazendo esse desenhinho aí, fica meio chato, né? Então a gente vai colocar aqui dois macetes, depois de explicado tudo isso, já na outra aula eu já expliquei o porquê, detalhado. Dois macetes que a gente vai usar para a aula de hoje é o seguinte: a redução ao primeiro quadrante e os sinais da função. A redução do primeiro quadrante, eu meio que já passei agora há pouco ali para você, antes dessa parte aqui, desse momento. Lembra lá? Como é que eu vou fazer uma redução ao primeiro quadrante? Se o ângulo está no segundo quadrante, falta. No terceiro, passa. No quarto, falta. Federação Paranaense de Futebol. E a relação dos sinais, também já havia comentado com vocês, mas é sempre bom lembrar. Esse macete aqui, ó, não tem erro. Começou a questão de trigonometria, de cálculo de ângulos, você vai lá e escreve já no começo para não esquecer. Setaco mais. Setaco mais, esse maisinho de cruzinho aí me ajude? Não. Ó, setaco mais 12, 13, 14. Por quê? Olha só, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo. Tá, de tangente. Tangente é positivo no primeiro e no terceiro. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então esses são os sinais. Você não precisa ficar fazendo bolinha e ficar lembrando qual que é o eixo, tudo bem? Claro que é importante saber onde está o eixo, mas isso daqui para você ganhar tempo. Lembre-se, as funções inversas também são válidas os mesmos sinais. Vamos lembrar qual que era a inversa do seno. Lembra? Começa com S, a inversa tem que trocar a primeira consoante. Então a inversa do seno é o que nós chamamos de cossecante. Terá o mesmo sinal. Então eu vou escrever aqui para vocês. Cossecante também é válido. Tá? Cossec, cossecante, 2S aqui, tá? Cotangente. E o inverso do cosseno, secante. Só trocar a primeira consoante para você lembrar. Ok? Lembre-se, inverteu a primeira consoante e nós temos a inversa. 1 sobre cosseno dá secante. 1 sobre seno dá cossecante. E os sinais são idênticos. Olha que batutinha. Vamos fazer alguns exemplos agora de cálculo, mostrar como é que utiliza tudo isso que eu acabei de falar. Bora lá? Vamos agora a alguns exemplos, meus queridos, de como efetuar o cálculo das funções seno, cosseno, de todas as razões trigonométricas aí, tá? A partir dessa ideia de redução ao primeiro quadrante e verificação dos sinais. Então, olha só, são dois passos que você tem que lembrar. Primeiro, redução ao primeiro quadrante, depois verificação dos sinais. Olha um exemplo aqui. Número 1. Calcule. Seno de 240 graus. 240 graus. Se você pensar, tá? Você tem que primeiro olhar qual é o quadrante que se encontra esse ângulo de 240 graus. Então faz aquele desenho do ciclo trigonométrico só para te localizar, tá? Só para te ajudar. Se você ainda não está acostumado com os extremos aí da circunferência, 240 graus, eu vou fazer o desenho só para o primeiro aqui, porque os outros acho que a gente vai conseguir fazer o cálculo mental, tá? Como assim? Lembra que aqui nós temos 90 graus, 180, 270 e 0 ou 360. Ok, 240 graus, ele se encontra aqui no terceiro quadrante. Então essa é a ideia. Você tem um ângulo que está no terceiro quadrante, para a gente fazer a redução, por isso que eu falei aquele esqueminha. Federação Paranaense de Futebol. Aqui no terceiro quadrante eu tenho que verificar quanto passou de 180. 240 passou quanto? Passou 60. É só fazer 240 menos 180. Foi claro? Então, isso daqui, o ângulo eu já sei que vai ser equivalente ao ângulo de 60 graus. Vai ser igual ao seno de 60, porém. Lembra da regra decimal? Começou, viu o enunciado do exercício, já escreve no cantinho ali, ó, setaco
mais 12, 13, 14. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo. Nós estamos com um arco que pertence ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante o seno só pode ser negativo, então você vai colocar um sinal de menos aqui. E o seno de 60, lembra daquela tabelinha dos ângulos notáveis? Aquela já está manjada, né? Procure na tua tabelinha aí, seno de 60 graus. Ele vai dar raiz de 3 sobre 2. Então isso daqui é a mesma coisa aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Fácil, né? Tranquilaço. Duas coisinhas. Redução do primeiro quadrante, verificação dos sinais e acabou. Você não vai mais errar esse tipozinho de questão aí. Vai ficar melzinho na chupeta para você. Vamos lá para o cosseno de 150 graus. Você está quando está aqui. Eu preciso disso e disso. E acabou. Ora, 150 graus. 150 está entre 90 e 180. Ele está no segundo, certo? Segundo quadrante. Então, no segundo quadrante eu vou usar a regrinha. Quanto falta para 180? Falta 30. Então, professor, igual ao cosseno de 30? Exatamente. Porém, o sinal. Olha o Có. Có 1 e 4. Có é positivo no primeiro e no quarto. Ora, se nós estamos com um ângulo que está no segundo quadrante, tem que olhar esse ângulo aqui, claro, né? Porque esse aqui sempre vai dar no primeiro. Se está no segundo quadrante, o sinal vai ser negativo. É só olhar aqui no cetáculo 12, 13, 14. Menos. Procura na tua tabelinha o cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Ah, então é raiz de 3 sobre 2 também? Exatamente. Vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Vamos para o cálculo da tangente. Também vou precisar de utilizar a mesma regra. Tangente de 300 graus, meus queridos. Tangente de 300. Vamos lá. Estamos agora no quarto quadrante. No quarto é quanto falta. Mas agora é com relação a 360. Quanto falta para 360? Falta quanto? Só subtrair. 360 menos 300. Falta 60. Então é igual a tangente de 360 igual a tangente de 60 aqui. Isso. Qual que é o sinal? Olha o tá. Tá é positivo no 1 e no 3. Se nós estamos no quarto quadrante, só pode ser negativo. Procura a tangente de 60 aí. Só pode ser raiz de 3. Lembra lá? A tangente é diferente, veja só. Você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, beleza? Com o sinal de menos. Tranquilinho, show de bola. Vamos agora mais um exemplozinho aqui. Seno de 135. Ok, seno de 135. Estamos em qual quadrante, meus queridos? Estamos agora no segundo. No segundo, a regrinha vai ser quanto falta. Falte para 180. Ou seja, faça 180 menos 135. Isso aqui vai me dar 45 graus. Então é igual ao seno de 45? Exatamente. Qual é o sinal, Kikão? Olha o nosso macete. C1 e 2, positivo. Seno é positivo no primeiro e no segundo. Seno de 35 é o arco do segundo quadrante. Então aqui só pode ser positivo. Ora, resultado do seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Belezinha? Agora está fazendo sentido quando a gente trabalhou naquela aula lá de triângulos, quando eu falei sobre a lei dos senos, lei dos cossenos, e quando eu pegava um ângulo obtuso lá na lei dos cossenos, invertia o sinal na forma. Porque o cosseno que está no segundo quadrante, o cosseno no segundo quadrante é negativo, daí na fórmula ficava menos vezes menos, que daria resultado positivo. E é isso que vocês usam na física, sempre o sinal de mais lá, porque o ângulo do vetor ele é superior a 90. Belezinha? Vamos agora resolver os exercícios aí da apostila, tá bom? Bom, galera, antes de começar a resolver os exercícios, eu queria passar de uma forma rápida uma coisa que eu já queria ter mostrado para vocês lá naquela aula de conversão de unidade, certo? A gente vai ver uma maneira prática de converter os ângulos de uma forma mais prática. Se você tem o domínio da tabuada, vai te ajudar bastante. Fazer aquela conversão de graus para radianos, de radianos para graus. Então eu vou colocar nesse momento da aula aqui, creio que vai te ajudar bastante. Só que eu vou precisar que você memorize apenas três ângulos em radianos, tá? Os ângulos notáveis, porque todos os ângulos que a gente vai vir a trabalhar aqui na trigonometria, vocês vão ver na maioria dos exercícios, serão múltiplos desses 3 notáveis aí. Seja ele localizado no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Tudo bem? Então vamos lá. Você lembra quais eram os 3 notáveis? Claro que você lembra. 30, 45 e 60 graus. 30, 45 e 60 graus.
Eu vou te lembrar que em radianos quanto que vale 30 graus. Lembra que aqui é 180 graus ou 1 pi radiano. Essa era a medida dele em graus e radianos. 30, ele vem da divisão dos 180 por 6. 180 por 6, pi sobre 6. 180 sobre 6 vai dar 30 graus. Memorize esses três. 45, ele vem da divisão de 180 por 4. 180 por 4, pi sobre 4. E 60 graus ele vem da divisão de 180 por 3. Agora, todos os outros ângulos que nós vamos localizar nos outros quadrantes serão os ângulos que nós vamos trabalhar aí com vocês, tá, na trigonometria. Então, por exemplo, e utilizando aquela ideia dos ângulos simétricos, de quanto falta, quanto passa, tá? No segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrante. Então, se eu vou jogar esses ângulos aqui para o segundo quadrante, por exemplo, o ângulo de 60 graus ele é simétrico ao ângulo de 120. Por quê? Porque de 120 em relação a 180, falta 60. Então, eu vou trazer esse carinha aqui, para cá. Ao trazer esse ângulo, olha o que acontece. Vou trazer esses três pontinhos aqui já para ficar já pronto para a gente falar sobre eles. Então, ficaria assim, E mais esse ângulo aqui. Então, nós teríamos três pontos aqui no segundo quadrante. Um deles seria o 120. Muito bem. Outro tem que ser múltiplo de 45. Vamos faltar 45 para 180. Vai faltar 45, vai dar 135 graus. Faltando 30 para 180, ou seja, fazendo 180 menos 30, você vai ter 150 graus. Ok, mas se eu quero converter esses ângulos aí para você começar a trabalhar sua mente aí de forma mais rápida, cara, se você já entendeu que o 120 veio do 60, faltou 60, e você memorizou esses três aqui, quantas vezes 60 dá 120? 2. Então vai ser 2π sobre 3. Em radianos esse ângulo, 2π sobre 3. O 135, vamos pensar, agora memoriza aí na tabuada. Ele veio do 45. Quantas vezes 45 vai dar 135? 3. Então ele é 3π sobre 4. Certo? 3π sobre 4. 3 vezes 45. E o 30 graus? 30 graus, ele deu aqui no 150. 150 é quantas vezes 30, meus queridos? 5. Então é 5π sobre 6. E é assim que você vai achando os ângulos. Agora vamos ali para o terceiro quadrante, pegar mais 3 múltiplos dos 3 notáveis. Vamos de outra cor agora. Deixa eu ver aqui uma cor diferente. Vamos de verde. Opa, agora tem uma canetinha nova. Olha só. Então eu vou jogar o 120, vou jogar esses 3 pontinhos aqui. Então teremos mais 3 ângulos aqui notáveis, tá? Acho que dá para enxergar esse verdinho, a caneta está muito nova, acabei de comprar. Beleza? Que ângulos será que serão aqui? Então vamos começar primeiro com esse cara. Passando aqui 30 graus, passei 30, estou em 210. 210, ele é múltiplo do 30. Quantas vezes 30 resulta em 210? 7. Então vai ser 7π sobre 6. Tudo bem? 7 vezes 30. Próximo ângulo, se eu passasse aqui 45 graus, iríamos para 225 graus. 225 graus, ele vai dar, eu vou colocar aqui de preto, tá? Porque eu acho que não vai aparecer, ou de azul no vídeo, porque senão acho que não vai ficar muito legal. Voltando aqui no 210, ele é 7π sobre 6, ou 225. Ele vai ser, quantas vezes? Quantas vezes 45? 5 vezes 45, certo? Então ele é 5π sobre 4. E o outro ângulo aqui seria 240 graus. Como é que você sabe que é 240 graus, Chico? Eu vou passar 60 daqui. Então ele vem lá dos 60 graus. Se eu continuasse essa reta, ela ia dar exatamente aqui. Ele vai ser equivalente em radianos. Quantas vezes 60? 4 vezes 60 dá 240. Então é 4π sobre 3. É assim que a gente converte de forma prática. Tudo bem? Agora eu vou de azul lá para o último quadrante. Se você quiser até ligar essas retas aqui,
continuar, se eu quisesse continuar com essas setinhas aqui, ó, você vai ver que ele vai dar bem certinho as simetrias. Aqui ele vai parar aqui, essa reta para aqui, e essa reta, ela para aqui. Olha que bonitinho que fica. Vamos lá para o último quadrante, vamos fazer a última conversão. Isso aqui fica bem prático, meus queridos. Então eu já faço essa conversão de cabeça, assim que eu vou memorizando esses três. A gente só vai pensando um pouquinho na tabuada. E é claro, é questão de treino também. Agora eu vou de laranja. Lá no último quadrante, jogando esses caras aqui, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Um pontinho aqui, que é equivalente a esse de 30. Vamos fechar aqui o ciclo bonitinho. Até para puxar aqui, ele coincide com esse, que bate nesse aqui de 225. E esse último aqui, o de 240, que vai bater com esse de 60 graus aqui. Ok? Vamos nesses três últimos ângulos aqui agora no quarto quadrante. No quarto quadrante eu vou ter um ângulo de 300 graus, que vai ser em radianos. Olha só o nome que ele veio lá do 60. Ele está faltando 60 para 360, ou 2π radianos, ou aqui também é o 0 grau, tá bom? Então ele está faltando 60 graus aqui. Ora, é porque ele veio do 60. Quantas vezes 60 dá 300? Essa é fácil. Então é 5π sobre 3. 5 vezes 60 dá 300. O próximo seria o 315. 315 graus? Vamos pensar. 315 graus. Que ângulo será? Pô, terminou em 5. Já vou ter... Dá a deixa. Cara, terminou em 5. Os ângulos que nós vamos trabalhar aqui sempre vai ser múltiplo do 45. Então eu tenho que pensar quantas vezes π sobre 4 que vai dar o 315. Só pode ser 7. 7π... 7 vezes 45 resulta em 315. E o último aqui seria o 330 graus. 330 graus, tá fácil também, né? 10 vezes 30, 300. 11 vezes 30, 330. Então vai ser 11π sobre 6. Certo? Então tá aí todos os ângulozinhos de forma prática essa conversão aí. Não tinha mostrado para vocês, mas é assim que eu faço a conversão de cabeça. Eu não fico montando aquela regrinha de 3 que eu ensinei há umas 2 ou 3 aulas anteriores aí. Maravilha? Show de bola, meus queridos? Agora sim vamos começar os exercícios, tá bom? Então copia isso no seu caderninho, deixa isso daí de forma elegante, que está bem bonitinho. Deixa eu só completar aqui. Os ângulos aqui seria 90 graus, ou π sobre 2 radianos. E aqui seria 270, ou 3π sobre 2, 3 vezes 90. Tudo bem? Então tá aí o nosso ciclo trigonométrico, claro, de raio unitário. Show de bola? Agora a partir dos exercícios, agora peguem o exercício de número 1. Vamos ver o que ele fala para nós lá. Olha só, já deixei meio que montadinho. Ele diz assim: a circunferência da figura é a trigonométrica. E o retângulo tracejado, como você está vendo aqui, ele tem centro no ponto de encontro de 2 eixos coordenados, ou seja, aqui é a nossa origem. Complete a tabela a seguir em função do seno de 28 e do cosseno de 128. E do cosseno de 28. Ora, você percebe que aqui nós temos um ângulo de 28 graus. Na verdade, meus queridos, esse exercício ele só quer que você faça uma relação com relação aos sinais em cada um dos quadrantes. Ora, vamos lá, vamos ao nosso macete. Que macete, Kiko? Setaco, 12, 13, 14. Isso aqui te ajuda demais. Olha só, um arco em A para o seno. Lembra que o seno ele é positivo no primeiro quadrante? Se ele é positivo no primeiro quadrante, você está vendo que ó, esse ângulo aqui ó, ele seria simétrico, seria um ângulo de 28, equivalente aqui também. Ó. Seria simétrico esse ângulo de 28. Porém, ele estaria no segundo quadrante, seria um ângulo de 180 menos 28, 152. Ok, mas nós teríamos aqui a mesma projeção no eixo Y do seno. Lembra que o seno é a projeção no eixo Y? Então essa distância aqui é a mesma. Ó. Ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então eu posso dizer que o arco em A
ele tem o mesmo valor que o seno de 28 graus. Então ele falou para deixar em função do seno, vamos escrever aqui, ó, é igual ao seno de 28, certo? Estamos ainda só falando da função seno, depois a gente fala da cosseno. Quando a gente vem aqui para o arco em B, fomos ao terceiro quadrante. Ora, se o seno é esse eixo que está de pé, aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1, temos aqui, ó, no terceiro e no quarto quadrante. No terceiro e no quarto quadrante ele é negativo. Se você quiser completar o macetinho aqui, ó, 3 e 4, só para ajudar, aqui 2 e 3, e aqui 2 e 4, desculpe, 2 e 4, e aqui 2 e 3, também ajuda, ó, ele é negativo no terceiro e no quarto, aqui negativo no 2 e 4, negativo no 2 e 3, belezinha? Mas estamos falando do seno. Fomos ao arco B que se encontra no terceiro quadrante. Você vai colocar aqui, ó, menos seno de 28. Ah, mas quanto que é o seno de 28, Kiko? Não sei, existe uma tabela de valores aí, que eu sei que ele está próximo do seno de 30, está próximo a 0,5, mas o valor aproximado, o valor exatamente eu não tenho noção. E você não é obrigado a saber, fique tranquilo. Arco em C, fomos ao quarto quadrante, seno novamente, ó, negativo no quarto quadrante. Então é a mesma coisa que menos seno de 28 graus. Beleza? Era só para fazer isso nesse exercício. Bem tranquilinho, sossegado. Agora vamos pensar na função cosseno. Cosseno no arco A. Foi aqui para o segundo quadrante. Cosseno ele é positivo no 1 e no 4. Negativo no 2 e no 3. Então aqui você vai colocar menos cosseno de 28 graus. Entendeu por quê? Estamos no segundo quadrante, o ângulo é equivalente simétrico, certo? Porém, com o sinal negativo. Arco em B. Aqui também, ó, no terceiro quadrante, cosseno também vai ser negativo. Ó, Có 2 e 3 negativo. Menos cosseno de 28. E lá no quarto quadrante, que é o ponto C, você vai ter ele com o valor de positivo. Mais cosseno de 28 graus. Show de bola? Era só para completar essa tabelinha nesse exercício aí. Bem tranquilo, tá bom? Vamos ao próximo exercício? Pagando o quadro. Exercício de número 2. Exercício de número 2 pede para vocês calcularem o valor da seguinte expressão. Seno de 150 mais cosseno de 240 mais a tangente de 315. A gente já fez um exercício muito parecido onde eu calculei de forma isolada cada um desses resultados. Agora a gente vai calcular de forma isolada e somar todos os seus respectivos resultados. Essa é a ideia do exercício. Bom, vamos começar pelo seno de 150 graus. Creio eu que você já está mais familiarizado com isso. Sempre começou o exercício desse tipo aí, escreva no cantinho setaco 12, 13, 14 e aquele esqueminha lá, Federação Paranaense de Futebol. É isso que eu vou precisar. Deixa eu deixar aqui a nossa circunferência, tá? E o nosso setaco 12, 13, 14. Tá? Setaco mais, sempre setaco mais. Belezinha? E os sinais da função, né? Onde eu lembro dos sinais. Ok? E aqui, Federação Paranaense de Futebol, FPF. Né? É isso que você precisa que você resolva o exercício. Aí vai ficar muito simples. Bora lá primeiro calcular o seno de 150. Deixa eu fazer de outra cor até. Seno de 150 graus, meus queridos. Tá bom. Começando por esse cara, seno de 150. Duas coisinhas. Primeiro, bora reduzir o primeiro quadrante. 150 está no segundo quadrante. Falta quanto para 180? Falta 30, então é igual ao seno de 30. Olha o sinal agora, preciso olhar o sinal. Seno, ele é positivo no 1 e no 2. 150 graus está aqui no segundo. Então ele vai ser positivo. Mais seno de 150. Olha a tabelinha dos ângulos notáveis, 1 sobre 2. Meio, muito simples, tá bom? Tranquilados. Primeiro valor ali você já tem. Segundo valor, cosseno de 240 graus. Cosseno de 240. Primeiramente vamos fazer a redução no primeiro quadrante. 240 você está aqui no terceiro. Tem que olhar quanto passou. Passou 60. Então é igual a cosseno de 60, Kikão? Igual a cosseno de 60, sim senhor. Porém não podemos esquecer de ver o sinal. Muito bem. Qual que é o sinal do cosseno lá no terceiro quadrante? Có mais 1 e 4. Então ele só pode ser negativo no 2 e 3. Então ele é negativo aqui, cara, no terceiro quadrante. Coloca o sinal de menos. Esse cara aqui, ó, cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Lembre-se, seno e cosseno de ângulos complementares.
cuja soma resulta em 90, são sempre iguais. Ou seja, seno de 30 igual ao cosseno de 60, seno de 40 igual ao cosseno de 50, seno de 20 igual ao cosseno de 70 e vice-versa. Belezinha? Então aqui, ó, são complementares, eu já sei que vai dar meio. Vai ficar negativo, claro, por causa do sinal, devido ao quadrante em que ele se encontra. Tudo bem? Beleza. E falta a tangente de 315. Tangente de 315, show de bola. Estamos agora no quarto quadrante. No quarto quadrante é o que, meus queridos? Falta para 360. Falta 45. É igual a tangente de 45. Porém, qual é o sinal da tangente aqui no quarto quadrante? Se ela é positiva na 1 e no 3, no quarto quadrante ela só pode ser negativa. Muito bem. Menos tangente de 45, menos 1. Show de bola. Agora vamos juntar essa turma e aí acabou o exercício. Juntando essa turma, substituindo aqui, E vai ser igual. Seno de 150, 1 meio. Cosseno de 240, menos 1 meio. Tangente de 315, menos 1. Opa, Kiko, pode cortar aqui, ó. 1 meio com menos 1 meio, corta, vai sobrar menos 1. E aí acabou o exercício. Beleza, meus queridos? Fechou aqui menos 1, mais um exercíciozinho resolvido aí comigo, tudo bem? Vamos pro próximo? Bora lá então? Galera, o exercício de número 3 é muito parecido com o que a gente fez agora há pouco no exercício de número 2, só que tem umas funções um pouco diferentes, no caso a função inversa. Calcule o valor da expressão trigonométrica secante de 135 menos cossecante de 225. Galera, é só escrever a inversa. Qual que é a inversa da secante e qual que é a inversa da cossecante? Nós vamos utilizar essa mesma ideia aqui porque os sinais são os mesmos. Enfim, vamos lá então, vamos calcular primeiro a secante de 135 aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Secante de 135. Secante de 135 graus. Secante é inversa da função cosseno. Troca a primeira consoante, inverte, tá? É o inverso. 1 sobre cosseno de 135 graus. Aí o cosseno de 135 você sabe fazer, você aprendeu hoje, certo? Cosseno de 135, vamos lá, vou calcular ele aqui. Cosseno de 135. Primeira coisa, redução ao primeiro quadrante. 135 segundo. Falta quanto? Falta 45. Já vou te dizer, os ângulos que nós vamos trabalhar. Quando terminar em 5 é porque vai ser múltiplo do 45. Então, cara, é igual ao cosseno de 45, porém, segundo quadrante, Có 1 e 4, positivo. Se estamos no segundo, só pode ser negativo. E olha a tabelinha lá, quanto vale isso daqui? Raiz de 2 sobre 2. Então você vai terminar essa continha fazendo, ó, secante de 135 vai ser igual a 1 dividido por menos raiz de 2 sobre 2. Aí você tem uma divisão de fração. Como é que você faz isso? Multiplica invertido. Conserva a parte de cima e multiplica invertido. Ou se você quiser, é só já inverter direto. Ó. Coloca o 2 em cima e a raiz de 2 embaixo. O sinal vai continuar menos. 2 divididos por raiz quadrada de 2. Perceba, não podemos deixar a raiz embaixo. Quando eu tenho a raiz embaixo, o que eu faço? Racionalizo. Isso mesmo. Multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. E assim que a gente tira a raiz do denominador, quando ela for raiz quadrada. Logo, a secante de 135 graus vai ser igual a menos 2 raiz de 2 divididos por 2. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembrando que resulta em 2. E aí eu posso cortar, né, Kiko? Pode. Cortou. Fica menos raiz de 2. Esse é o resultado da secante de 135 graus. Então, é assim que a gente obtém a secante. Fácil, né? Vamos fazer o mesmo procedimento para a cossecante. Então, a primeira parte aqui do exercício nós já temos menos raiz quadrada de 2. Vamos em busca da cossecante. Cossecante agora de 225 graus. Isso aqui é 1 sobre o seno de quantos graus? 1 sobre o seno de 225, claro. Mas, e daí? Seno de 225. Eu preciso calcular isso aqui, seno de 225. Sabe calcular? Claro que sabe. Aprendeu hoje. Maravilhosamente bem. 225 graus. Está aqui no terceiro quadrante. Passou quanto? Passou 45, obviamente. Então é igual ao seno de 45. Porém, qual é o sinal, meus queridos?
O sinal é negativo, porque o seno ele é positivo no primeiro e no segundo. Então eu coloco um sinalzinho de menos aqui, e aí fechou. Menos raiz de 2 sobre 2, tá? Eu vou colocar 1 sobre raiz de 2 sobre 2, já vou ter que contar, é a mesma coisa que fazer o contrário, ó. Menos 2 sobre raiz de 2, é o inverso. Se é o inverso desse cara, é só inverter a posição do numerador com o denominador. E aí tem que fazer aquele mesmo trem ali, racionalizar. Você percebeu que é a mesma continha que a gente fez? Logo a cossecante de 225 é a mesma coisa que a secante de 135, ou seja, isso daqui vai me dar quanto também? Menos raiz quadrada de 2, ok? Sinal negativo também. Então é menos raiz de 2 com menos raiz de 2. Essa é a continha que a gente tem que fazer. O valor da nossa expressão vai ser, quanto que é menos raiz de 2 com menos raiz de 2, meus queridos? A gente tem dois radicais semelhantes, e nessa situação, quando eles são semelhantes, eu posso somar apenas os coeficientes numéricos, os números que vêm na frente. Menos 6 de 2 com menos 6 de 2 é como se fosse menos x com menos x. Vai dar menos 2x, no caso, menos 2 vezes raiz de 2. Esse é o resultado do nosso exercício de número 3. Beleza? Vamos fazer mais exercícios, que nós temos tempo ainda, mas dá para fazer mais 1 ou 2 exercícios. Deixa eu ver quanto tempo tem e a gente vai para o próximo, beleza? Bora aí então o teste 9.09, questão de aperfeiçoamento da apostila. Olha o que ele fala. O valor da seguinte expressão, seno de π sobre 3, cosseno de 7π sobre 6, secante de π sobre 3, mais tangente de 7π sobre 4. Utilize aquela conversão que eu ensinei você agora no meio da aula aí, tá? Eu acredito que você não gosta muito de trabalhar com o ângulo em radianos. Então vamos converter para graus para traduzir de uma forma mais simples, tá bom? E vamos ter que utilizar aquela ideia da Federação Paranaense de Futebol novamente, certo? E do cetaco 12, 13 e 14. Em todos os exercícios praticamente aí de trigonometria, utilizaremos essa ideia. Cetaco 12, 13 e 14, positivo. E a regrinha de sinal, né? Essa daí. E a regrinha da redução ao primeiro quadrante, tá? Federação Paranaense de Futebol. FPF, meus queridos. Tá, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou escrever esses caras aí em graus, tá? Vamos escrever ele todos em graus para ficar de uma forma mais simples você identificar os ângulos. Eu pedi para você memorizar 3. 30, 45 e 60. 30 graus, π sobre 6. 60 graus, π sobre 3 e 45 graus, π sobre 4. Tudo bem? Olha só, meus queridos. Então vamos lá. π sobre 3, 180 por 3, 60. Então, na verdade, a expressão é seno de 60, ok? 7π sobre 6. Esqueça do 7 por enquanto. π sobre 6, 180 por 6, 30. 30 vezes 7, 210. Então, esse ângulo aqui é 210. Você percebeu como a gente faz de forma rápida? Memorizou que π sobre 6 é 30, 30 vezes 7, 210. Menos cosseno de 210. Aqui, secante de π sobre 3, novamente 60. Secante de 60 graus e tangente de 7 vezes π sobre 4. π sobre 4 é 45. 7 vezes 45, faz aí de forma mental? Isso, 315. Então eu vou somar com a tangente de 315 graus. Agora, olha para isso e você percebe que isso daí é muito mais simples de calcular, né? Em graus, é uma leitura muito mais simples, que você está muito mais acostumado, você tem noção em qual quadrante está de uma forma mais rápida, tá? Foi só, se você consegue já fazer a leitura no radiano, sem problema nenhum. Eu só traduzi para você sentir assim um pouquinho mais simples a coisa. Seno de 60. Seno de 60 pega na tabelinha, nós sabemos. Raiz de 3 sobre 2. Eu vou colocar aqui todos os valores, depois a gente substitui na expressão, tá bom? Cosseno de 210. Cosseno de 210. Opa, 210. Terceiro quadrante. Passou 30. Passou 30, então é igual ao cosseno de 30, Kikão? É igual ao cosseno de 30, porém temos que olhar o sinal. Cosseno no terceiro, negativo, menos cosseno de 30, que é igual ao seno de 60, menos raiz de 3 sobre 2. Então já percebi que esse menos esse vai dar 2 desse. Calma, já coloco ali na expressão. Secante de 60. Secante é o inverso de quem mesmo? O inverso do cosseno. Começou com S, a inversa começa com C. 1 sobre cosseno.
1 sobre cosseno de 60. Cosseno de 60 igual ao seno de 30. Na minha cabeça já vem assim, sempre seno e cosseno de ângulos complementares são iguais. Então isso daqui é 1 sobre 1 meio, que vai me dar, multiplicando invertido, igual a 2. Tudo bem? E a tangente de 315, ó, perceba que eu nem me preocupei com o sinal porque está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, meus queridos, todo mundo é good vibes, todo mundo é positive vibration, tudo bem? Todo mundo é positivo. 315 graus. Estamos agora aqui no quarto quadrante. No quarto, ó, falta para 360, falta 45. É igual a tangente de 45, ok? Sinal, Kikão. Sinal da tangente, ela é positiva no número 3. No quarto, ela só pode ser negativa. Procura a tangente de 45 aí, 1. Menos 1. Temos todos os valores, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Volte lá no y e agora vamos fazer a substituição. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Ah, é pai jogo de sinal aqui? Sim, senhor, joguinho de sinal. Secante de 60 mais 2, tangente de 315 menos 1. Então, y vai ficar igual. Soma esses dois aqui, vai ficar 2 raiz de 3 divididos por 2. Ó, menos com menos é mais, meus queridos. Denominadores iguais é só somar os numeradores. E aqui 2 menos 1, 1. Mais 1. Opa! Aqui é 1, tá? Deixa eu arrumar aqui, melhorzinho. E aí eu posso cortar esse 2 com esse 2? Deve cortar esses dois carinhas aqui. E a tua resposta final, raiz de 3 mais 1. Show de bola? Raiz de 3 mais 1. Essa é a resposta final do exercício 9.09. Tranquilinho? Vou fazer mais um exercício com vocês para a gente fechar essa aulinha de trigonometria. Tá? Bora pegar o exercício 9.14. Então, meus queridos, o exercício 9.14, ele fala para vocês o seguinte. Eu escolhi resolver esse exercício porque agora ele pegou ângulos superiores a 360 graus. E vamos relembrar como é que a gente faz para achar o ângulo equivalente de 360 graus aí na circunferência. Aquela ideia de arcos côncavos lá, certo? Lembra da ideia de arcos côncavos? Quando você tinha ângulos com mesma extremidade, porém em voltas distintas da circunferência? Belezinha. Então, ele deu cossecante de 240 vezes secante de 1110 divididos pela cotangente de 2205. Ai meu Deus, não sei fazer isso, Kiko. Calma, você vai saber fazer sim, com certeza. Vamos primeiro pegar a cossecante de 2460. Bom, cossec de 2460 é equivalente a 1 sobre o seno de 2460. Então eu preciso me preocupar com o valor, na verdade, do seno de 2460 graus. Esse é o cara que eu tenho que descobrir. E aí, de fazer 1 sobre esse cara, tudo bem? Bom, como é que a gente faz mesmo? Primeiro vamos descobrir qual que é o arco na primeira determinação do arco côncavo. Isso, o arco na primeira volta, ou primeira determinação positiva do arco côncavo, belezinha? Você tinha que fazer assim, ó, 2460, vamos ver qual é esse ângulo. Eu tenho que dividir ele por 360 graus, certo? Primeira coisa, dividir por 360 e pegar o resto aqui. Esse resultado do quociente aqui, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar o número de voltas que esse ângulo deu na circunferência. E o resto é aonde ele parou lá na primeira volta. Então, lembrou como é que faz? Vamos ver aqui, ó. Eu creio aqui que vai dar 6 vezes 360 dá 2160. Então eu coloco aqui menos 2160 e vamos pegar o resto. Se a gente diminuir 2.460 de 2160, dá 300. Então o resto é 300. Esse 300 graus aqui, ó, é o mesmo arco, ele está na mesma extremidade, porém em voltas distintas. Significa que ele deu 6 voltas completas e andou mais 300 graus. Certo? Então essa é a ideia. Na verdade a gente vai calcular a cossecante de 300. É isso que você vai fazer nesse exercício. Então, basicamente eu tenho que descobrir quanto que é o seno de 300 graus. E esse cara aqui é muito mais fácil de calcular. Lembra lá no nosso Federação Paranaense de Futebol? Setaco 12, 13, 14. 300 graus, meus queridos. Agora eu nem vou fazer o desenho, você já sabe. 300 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante falta
Falta para 360, falta 60. E o sinal do seno. Lembra? Setaco 12, 13, 14. Olha no teu caderninho aí, ó. C, 1 e 2. Se eu estou no quarto, é negativo. É igual a menos seno de 60 graus. Ok? Falta 60, negativo, porque está no quarto. Menos raiz quadrada de 3, divididos por 2. Belezinha? Só que aqui a cossecante tem que fazer 1 sobre isso. Logo, a cossecante de 2.460, que é igual a cossecante de 300, é a mesma coisa que menos 2 divididos por raiz quadrada de 3. Por quê? Porque é só inverter o seno, inverte a posição, fica mais rápido. E aí a gente racionaliza. Raiz de 3, raiz de 3. Resultado final aqui, menos 2 raiz de 3 divididos por 3. Então o que eu fiz? Esse pedacinho é apenas essa partezinha aqui, ó. Calculamos esse carinha aqui. Então ele dá um pouquinho de trabalho porque a gente tem que achar aquela primeira determinação do arco côncavo, tá? E aí voltar, beleza? Daí fazer a tal da redução ao primeiro quadrante, verificar sinal, todo esse esquema aí. 1110, agora vamos para a secante de 1110. Secante de 1110, meus queridos, é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de 1110. Esse cara aqui está mais fácil. Pega o 1110, eu vou apagar aqui em cima, tá? Acho que aqui dá para fazer do lado. 1110 e vamos dividir por 360. Isso aqui dá 3. 3 vezes 360, 720, 1080. Resto 30. Aqui dá resto 30. Então esse está mais fácil. Deu 3 voltas, andou mais 30 graus. 1 sobre cosseno de 30. Tranquilinho? 1 sobre cosseno de 30. E olha só que belezinha. Parou lá no primeiro quadrante. Então o sinal dele vai ser positivo. Tudo bem? Cosseno de 30, quanto que é? É igual ao seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então inverte. Então a secante de 1110 é igual a 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Multiplica invertido, vai ficar 2 sobre raiz de 3. Racionaliza, racionaliza. Resultado, 2 raiz de 3 sobre 3. Descobrimos a secante de 1110 graus. Então já fizemos as duas partes aqui, ó. Esses dois já está pronto. Agora só falta a cotangente de 2205. Então deixa eu separar aqui para ficar um pouquinho organizado. Não sei se aí no vídeo vai ficar meio bagunçado. Mas eu vou fazer uma separaçãozinha aqui no quadro, só para separar o que a gente fez. Aqui está a cossecante, aqui está a secante, tá? Cada um deles separadinho. 3 momentos aí, ó. Aqui o cálculo da cossecante, o cálculo da secante, e aqui vamos ao cálculo da cotangente de 2205. Então isso daqui é 1 sobre a tangente de 2205. É o inverso. Tá? 2205 graus. Ora, temos que fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Agora eu vou apagar um deles ali, que eu vou precisar de espaço, tá bom? Então eu vou apagar aqui o 2.460. E vamos ver qual que é o ângulo equivalente aí de 2205 graus. Achando a primeira determinação positiva, divido por 360 para descobrir o número de voltas. Ok? Aqui vai me dar 6. 6 vezes 360 dá 2160. Ó, já estou meio craque de tabuada. Subtrai um do outro, resto 45. Resto 45 graus. Olha que alegria. Quando acaba no primeiro quadrante, é sensacional, né, meus queridos? Então fica aqui, ó, 1 sobre a tangente de 45. E a tangente de 45 é 1. Então vai ficar 1 sobre 1, resultado dando 1 aí para vocês. Show de bola? Então dá os 3 cálculos aí, agora vamos voltar a substituir aqui na expressão. Deixa eu apagar aqui que dá para a gente fazer a continha aqui. Então já foi finalizado os 3 cálculozinhos aí para vocês. Agora bora lá. A vai ficar igual cossecante de 2.460 menos 2 raiz de 3 sobre 3 menos 2 raiz de 3 dividido por 3. Belezura. Secante de 1110.
2 raiz de 3 sobre 3. Positivo. Certo? Tá bom? 2 raiz de 3 sobre 3. E tudo isso nós vamos dividir pelo número, pela cotangente de 2.205, que resultou no número 1. 1 sobre 1 ali deu 1. Então tudo isso dividido por 1. Ora. O que dá para fazer aqui? Ó? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Faz essa continha comigo aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então eu posso cortar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3, com um desses 3 aqui debaixo. Sobra apenas um 3. Menos 4 sobre 3. Divididos por 1, meus queridos, permanece o resultado. Se você dividir por 1 qualquer coisa, é qualquer coisa. Tudo bem? Beleza. Então fechou aí, menos 4 terços, você vai marcar a resposta correta, letra E. Beleza? Fechamos essa aulinha aí, então qualquer dúvida, me pergunte. Fechamos aqui o nosso conteúdo, então, nessa aula de número 9 de Matemática E. Então essa aula foi destinada apenas à redução ao primeiro quadrante, então ficou muito claro, na outra aula tinha sido muito correndo, mas eu tinha que passar, senão você não ia conseguir fazer nenhum exercício que aparecesse o cálculo do seno, e eu vi que tinha exercício naquela aula que tinha que fazer cálculos assim, então por isso que eu já tinha antecipado essa parte aí para vocês. Mas agora vendo de novo, vai macetando na sua cabeça, não tem como você não entender, beleza? Bom final de semana, bons estudos nessa semana de saco cheio, coloquem tudo em dia e vamos voltar com tudo depois dessa semaninha. Um grande abraço.